Dando continuidade, terceiro vídeo do dia 21 de outubro de 2024, 79ª semana de Bare Minimum Monday and Friday, né? É importante salientar que o projeto de Bare Minimum Monday and Friday, a princípio, uma estudiosa, né, de outro país, o projeto era apenas a segunda-feira. O meu projeto de Graciane Andrade Ramalho, graduada na Universidade Federal do Ceará desde 2005.2, o projeto inclui também a sexta-feira, pelas questões que a gente, quando passa por um tempo fazendo um estágio, voluntário ou não, em algumas instituições, nós constatamos, nós observamos, empiricamente ou não, que o ritmo de trabalho é diferente da terça, quarta e quinta, quando o cérebro já recebeu aqueles comandos básicos de que terminou o fim de semana, né? Então, o nosso cérebro até mandar esse comando para o corpo, para as nossas funções cognitivas, intelectuais, de concentração, motoras, tudo isso requer um tempo, né? Então, a neuroplasticidade, as boas sinapses, elas contribuem justamente com isso, a gente entender como é que funciona o nosso metabolismo, do nosso sistema imunológico, porque a nossa imunidade, do nosso metabolismo, o nosso sistema imunológico, ele começa aqui. Então, ele começa aqui em todos os comandos que o meu corpo recebe, começa por aqui, começa pela minha cabeça, começa pela minha mente, começa com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu externalizo, com o que eu verbalizo, como eu reajo, como eu me contenho, como eu me controlo, como eu me equilibro, como eu me acalmo, né? Então, pessoas racionais passam por esse tipo de processo de observar a si mesmo, né, para poder entender a si mesmo. Porque nós só podemos entender o nosso espaço externo quando nosso espaço interno, nossa vida interna, ela é compreendida, ela é começada a ser compreendida, né? Não estou falando aqui nada demais, isso não estou falando aqui coisas da minha cabeça, são estudos científicos, observações empíricas ou não, constatações, muitas científicas, outras ainda em processo de formalizar toda essa questão acadêmica e a questão que tudo requer dentro da ciência. Eu estou como apenas bibliotecária, gestora documental em algumas temáticas, em algumas pautas. A parte científica deixa lá para os acadêmicos, né? Então, essa parte científica de dar respaldo científico, alguns temas, algumas pautas, alguns temas polêmicos, deixa lá para os acadêmicos, né? Deixa lá para os acadêmicos, os graduandos, os pós-graduandos, os doutorandos, os pós-doutorandos, deixa essa parte para validação científica com os acadêmicos, né? Do mundo acadêmico, que eles que têm digamos, esse respaldo e essa capacitação para validar observações, constatações em fundamentações científicas, né? Eu estou aqui apenas como bibliotecária, pesquisadora desde 1997, gestora documental. Então, eu só posso falar a respeito das minhas vivências, das minhas observações, enquanto Graciane Andrade Ramalho, mãe, bibliotecária, gestora documental, né? Especialista em neuroaprendizagem, gestão do conhecimento, educação corporativa, mediação e práticas sistêmicas restaurativas, e pela tentativa de 2 vezes de fazer uma segunda graduação em Direito, mas eu não concluí, nem dei continuidade, talvez eu não dei, porque eu não ingressei no curso de Direito para
para a militância advocatícia, eu não tenho vocação para ser advogada. Tenho a plena convicção e a plena consciência de que eu não tenho nervo, não tenho psicológico, eu não tenho vocação para a militância advocatícia, né? Não tenho, eu tenho plena consciência disso. E muitas pessoas estão dentro da área sem vocação, sem preparo, sem capacitação e ainda não se deram conta de que essa não é a área que vai produzir algo, né, de positivo na vida profissional. Então, isso nós temos que internalizar primeiro as questões dos nossos porquês, né? Por quê? Por que eu quis fazer direito? Por que eu entrei 2 vezes na Estácio de Sá, Moreira Campos, ali perto do meu apartamento da Joaquim Nabuco, 1771-301, CEP 6125120, Fortaleza, Ceará, Brasil, ali no Meireles, uma rua do meu apartamento. Então, eu entrei 2 vezes para fazer direito lá. Inclusive, eu tenho uma vizinha aqui, a Penha, né? Não sei se é a Penha ou é a irmã da Penha, que trabalha lá no núcleo de... eu não sei se é núcleo NPJ, né? Não sei se é NPJ, na Unifor é PJ, Escritório de Práticas Jurídicas. Lá na Estácio, eu não sei se é NPJ, né? Núcleo de Práticas Jurídicas, porque é muito... Cada uma tem a sua, né? Mas, enfim, eu não sei qual é o setor que a Penha, minha vizinha, lá do apartamento da Joaquim Nabuco, 1771-301, Meireles, CEP 6125120, Fortaleza, Ceará, Brasil. Minhas vizinhas, eu tenho muitas... Eu conheço todos os vizinhos porque eu participava das reuniões e de tudo que era necessário dentro do condomínio. Eu tenho aqui o regimento interno ainda do condomínio, né? Enfim. Mas vamos lá para o que interessa. Então, esse projeto de ter a segunda e a sexta-feira como uns dias não é mais leve, não é feriado, não é dia livre, não. São dias que nós colocamos na agenda as nossas questões do pré-trabalho. O que é que cabe no pré-trabalho da segunda-feira? O planejamento da agenda, as coisas básicas e essenciais da nossa rotina, do dia a dia. Nós precisamos saber o que é que vai ser o cardápio, o menu semanal, principalmente pessoas que seguem dietas, reeducação alimentar com itens restritos por conta de alguma questão na saúde, né? Então, é preciso parar para fazer esse cardápio, né? Esse menu de refeição semanal, principalmente as pessoas que têm consciência que precisam ter uma alimentação equilibrada por questão de saúde, por questão não só de qualidade de vida, porque nós só podemos ter qualidade de vida quando nós temos uma saúde pelo menos amenizada, né? Não vamos dizer que nós temos saúde 100%, porque todo mundo tem alguma coisa que está tentando resolver no próprio metabolismo, seja no psicológico, seja no emocional, seja na parte física, seja na parte intelectual, seja na maneira que a gente escuta, seja na maneira que a gente fala, na maneira que a gente vê, porque ver é uma coisa, enxergar é uma coisa, né? E ver é uma coisa, enxergar é outra. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Falar é uma coisa, dialogar é outra, né? Ouvir, entender, compreender, ver, enxergar, entender, falar, sabe? O que é que eu posso passar pelos meus critérios de comunicação? Primeiro critério que eu tenho é que eu não abro a minha boca para fazer fofoca. Primeira norma. A minha primeira norma de comunicação é não abrir minha boca para fazer fofoca em canto nenhum. Primeiro, eu não tenho nem grupo de WhatsApp.
Segundo, eu não entro na casa de ninguém para conversar, para nada, ou para nada. Eu não vou na casa de ninguém atrás de conversa, para levar e trazer conversa. Não vou para instituição, setor nenhum, atrás de saber os trâmites que acontecem dentro do setor, as informações, os dados. Não. Disso de mim vocês não vão observar. O que você vai observar nas suas câmeras? O que você vai observar nas suas câmeras é uma cidadã brasileira indo pleitear direitos legítimos com as argumentações e fundamentações e respaldo teórico, documental, fatos e tudo que puder ser comprovado e constatado. Isso você vai observar nas suas câmeras. Você nunca vai ver a Graciane Andrade Ramalho dentro de nenhum setor, seja do fórum, seja nas delegacias, seja nas bibliotecas, na BES, ou nas bibliotecas do SENAC. Você nunca vai ver a Graciane Andrade Ramalho em nenhum desses estabelecimentos, instituições públicas e privadas, atrás de fofoca, de fazer e nem de levar fofoca para canto nenhum. Isso eu lhe garanto. Isso eu garanto. Você sabe por quê? Porque dentro da minha profissão de bibliotecária, nós temos um regimento de conduta ética. Muitos, assim como na biblioteconomia, não existem pessoas que respeitam essa conduta ética. Existem em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as instituições, estabelecimentos públicos, privados. Não é só um problema da instituição A, B ou C, isso é um problema no mundo inteiro, porque nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos, e quando são servidores e servidoras públicas, tanto municipais, estaduais, federais, internacionais, nós precisamos lembrar o seguinte, que antes de ser um servidor público, seja municipal, estadual, federal ou internacional, essa pessoa tem uma bagagem própria, pessoal, né? E isso é preciso entender o seguinte, que isso não é para influir, não é para interferir nos critérios básicos de conduta ética, as funções às quais, no dia de assinar o termo de posse, colocar ali a mãozinha na Bíblia, jurando defender a vocação, a função, a profissão a qual foi ali alcançado, né? Lugares que poucas pessoas alcançam. Né? Então, assim, a conduta ética, ela existe em qualquer área de profissional. Só que muitos ainda não se deram conta disso. Ainda não sei por quê. Entre corruptos e corruptores, a corrupção e a impunidade é algo que só cresce. E a inteligência artificial ainda não tem meios para diagnosticar e fazer um prognóstico diante de tal realidade gravíssima em todas as instituições públicas e privadas.